O canal GT Itabuna tem uma honra muito grande de receber aqui na minha sala de entrevista o senhor José Carlos Almeida, um dos homens mais inteligentes de Itabuna. José Carlos, você é itabunense? Eu sou itabunense porque eu moro aqui desde 1985. Minha infância eu passei na cidade de Ubatã, que não é tão longe daqui, fica no Rio de Contas, né? O Rio de Contas passa por lá, passa por Ipiaú, Barra do Rocha, Ubatã e depois Ubaitaba. Então eu fui criado nesse rio, minha casa dava de fundos para esse rio e foi lá que eu aprendi a nadar e foi uma infância muito feliz porque eu tinha todo aquele universo, eu e meus amigos, né? Tínhamos todo aquele universo lá à nossa disposição. Já que você falou um pouco da sua infância, fala mais um pouco da sua infância. Qual é a lembrança que você tem na mente, assim, de quantos anos pra cá? Eu me lembro desde que eu era realmente. Eu tenho lembranças desde os anos 70. Eu nasci em 72, estou completando 50 agora. Eu tenho lembranças desde os anos 70, da rua em que eu morava, Rua Francisco Xavier. Eu lembro da venda de Regis, da praça que eu brincava. De vez em quando eu passo lá e tenho aquela viagem nostálgica, né? Porque eu gostava muito. Para mim, o universo chamava-se Ubatã. De vez em quando a gente viajava com minha família, conhecia Salvador, Rio de Janeiro, passei um bom tempo no Rio também, na minha infância. Mas na época o universo se resumia àquilo ali mesmo, futebol, aquela pelada e inclusive na rua, de noite, como eu não vejo mais as crianças fazendo, né, hoje em dia, jogar bola de noite na rua com a trave Não feita de tem. E nem tijolo. pode, né? Hoje em dia, eu nem sei se lá naquela cidade, que ainda é uma cidade pequena, as crianças ainda fazem isso. Mas assim, na minha época eu tenho muito boas lembranças e já nos anos 70 eu comecei a curtir muita música boa também e curtir leitura, gibi, depois livros. Então às vezes eu paro para ficar só lembrando e revivendo aqueles tempos da infância. Foi muito bom. José Carlos, como nasceu a história de Itabuna e aonde os seus leitores acham esse endereço? Como é o endereço para chegar até a história de Itabuna? O endereço do site é historiadetabuna.com.br, mas as pessoas acessam principalmente através do Instagram e do Facebook, nessa ordem, né? Atualmente mais no Instagram do que no Facebook. Antes era mais no Facebook do que no Instagram, mas agora o Instagram é que está crescendo mais. É, e começou porque naquela época que nós começamos essa pandemia, né? Todo mundo ficou em casa preso, o famoso fica em casa, né? E aí eu fui fazer o que todo mundo foi fazer também, que era arrumar a casa e faxina e tudo mais. E nisso eu encontrei muito material antigo que eu tinha lá, jornais dos anos 80, 70, livros de várias épocas, inclusive dos anos 60 e mais antigos até, material bastante antigo e algum material até raro. Uma parte desse material, inclusive, perdido nessa enchente aí. Mas, enfim, eu encontrei esse material e perguntei por que não lançar, né, para que o povo veja também esse material. E aí comecei aos poucos a ir lançando. E na época não tinha seguidores, eu criei um canal, né, no Instagram e no Facebook, não tinha seguidor nenhum, aí foi crescendo, crescendo. Hoje a gente está chegando a cerca de 4.000 seguidores em cada uma dessas redes sociais. Já que você é responsável pela história de Itabuna, você tem assim alguma notícia atual da nossa região? Não, porque já tem bastante blogs, né? Já tem bastante blogs sobre notícias de Itabuna e sobre a história de Itabuna é muito pouco. Então eu prefiro seguir na questão histórica mesmo. No entanto, tem muita coisa que é atual, porque existem pessoas nesse momento que estão fazendo história, né? Que daqui a 10 anos a gente vai estar lembrando dessas coisas que elas estão fazendo agora. Então tem muita coisa que é mais recente. Mas eu não trabalho com notícias de Itabuna porque já tem vários blogs que fazem isso, principalmente o Verdinho, né? Que você conhece muito bem. Inclusive eu tenho uma história interessante sobre o Verdinho, mas eu conto mais tarde. Como é feito para você conseguir o material para você publicar na história de Itabuna? Inicialmente eu comecei a publicar o material que eu mesmo tinha, né? Livros, revistas, fotos originais mesmo. E muitas fotos até eu mesmo tirei de algumas pessoas, fotos que já foram publicadas. E hoje eu conto com uma rede de colaboradores, pessoas que passaram a ser seguidores,
mas que sentem necessidade de ter seus parentes publicados, de ver suas fotos também antigas que estavam lá guardadas, que ninguém via, mas agora elas têm a oportunidade de publicar no meu blog, lá na minha página. Então já tem uma rede de colaboradores, de pessoas daqui de Itabuna e até pessoas que são daqui, mas que moram longe de Itabuna. Você seria capaz de explicar quais publicações favoritas dos seus leitores? As favoritas são as publicações que falam de pessoas, né? Normalmente as que eu lanço, que falam das pessoas queridas, né? Pessoas que têm alguma importância aqui em Itabuna, as pessoas comentam mais. A minha favorita pessoal, é a que eu fiz do meu ídolo aqui em Itabuna, Roberto Carlos. A foto dele no palco lá, maravilhoso, como sempre. É a minha favorita. Eu tenho outras favoritas, que são sempre essas de pessoas. Eu fico muito feliz quando eu coloco a foto de alguém e os parentes começam a comentar, fazer comentários agradecendo, e alguns até se emocionam. E acontece até também de eu colocar foto de certas pessoas que ainda estão vivas, porque eu gosto de homenagear as pessoas em vida, não apenas as pessoas que já se foram, né? E muitos deles até passam a seguir, alguns políticos e artistas passam a seguir a página e veem suas próprias fotos lá e agradecem. Eu fico muito feliz quando isso acontece. E tem sido muito frequentemente. Deixa eu lhe contar um segredo. Eu passei a curtir a sua página, depois você publicou a minha história no História em Itabuna. Sim. Você é um cara que tem muita importância histórica aqui em Itabuna. Eu já publiquei tanto você quanto seu filho, Jefferson, né, que é o dono do Verdinho. E eu publico muitas fotos de pessoas que são da imprensa, porque o trabalho que eu faço hoje, na verdade, é derivado do que essas pessoas fizeram nos anos 70, 60. Então eu publiquei já muitas fotos de Romilton Teles, por exemplo, Titio Brandão eu publico sempre. Titio Brandão. Outro que está sempre passando pela minha página é o Tarzan. Lembro do o lendário Tarzan. Também os jogadores de futebol da família Riela, e, enfim, Juca Alfaiate, muitos personagens importantes passam pela minha página, porque eu acho que o que eu faço hoje, na verdade, é derivado do que eles fizeram ontem, né? Além da página História de Itabuna, você tem um outro site dos Beatles. Fala um pouco sobre esse site. Os Beatles são a minha vida, né? São os meus artistas favoritos de todos os tempos. E eu tenho um site chamado portalbeatlesbrasil.com.br há mais de 20 anos. Eu lancei em 2000, no ano 2000 exatamente. Mas ele já existe, antes do site já existia nas redes sociais da época, listas de discussões, né, que funcionavam por e-mail. Então, desde os anos 90 eu mantenho esse site e ele me tornou famoso, não em Itabuna, mas no Brasil todo, onde tem fã dos Beatles, tem alguém que conhece o Portal Beatles Brasil e me conhece também. Isso eu pude sentir nos shows de Paul McCartney, né, que eu já fui. Eu já fui para 13 shows dele aqui no 13? Brasil. 13 shows. Já vi ele de pertinho, de longe, já um passou recorde? por mim, já fotografei ele passando por mim, já tirei foto com a banda dele. Não recorde não, eu tenho amigos que viram mais de 30 shows. Nossa! Mas a gente que mora em capital, que não precisa pegar avião e tal. Mas assim, nos arredores dos estádios em que ele faz shows, né? Ele fez esses shows, espero que volte a fazer. Eu senti muito reconhecimento das pessoas que seguem meu site, às vezes me reconhecem, gritam, tiram foto comigo e se tornam amigos, na verdade. Muitos já são amigos até, que só conheciam pela internet e eu passei a conhecer através das filas dos shows da vida aí. Então, esse site me deixou bastante famoso e é o que me deixa bastante satisfeito também. É meu principal passatempo. Você teve ou tem uma rádio? O meu site sobre os Beatles tinha uma rádio também chamada Portal Beatles Brasil, que era 24 horas só tocando música dos Beatles, deles juntos e eles em carreira solo. E de artistas brasileiros que cantavam músicas dos Beatles, né? Mas eu tirei do ar porque se tornou inviável. Enfim, eu não estava tendo tempo para cuidar de tudo e eu resolvi que se você não pode fazer a coisa direitinho, muito bacana mesmo, se dedicando, é melhor você nem fazer. Então eu tirei do ar e continuo só com o site e as redes sociais, assim como a História de Itabuna. O José Carlos é um homem de muitos amigos? Você consegue fazer amizade fácil ou não? Eu me considero um cara de poucos amigos, muito poucos amigos. Eu tenho muitos conhecidos, né?
Em momentos difíceis é que você fica sabendo quem são os verdadeiros amigos e quem são os conhecidos e os que são apenas curiosos, né? Amigos mesmo, de verdade, que eu considero meus amigos, são muito, muito poucos mesmo. Você é um deles, eu considero você um grande Obrigado, amigo. é uma honra. Mas são muito poucos. Uma honra. O José Carlos trabalha criando site e aplicativo. Como é o nome dessa profissão? Fala um pouco pra gente como é esse trabalho. Chama-se web designer, né? Eu trabalho há mais de 20 anos, há quase 30 anos na verdade. Eu e minha esposa trabalhamos com isso. É com isso que a gente paga nossas contas e mantém a nossa vida. Criando sites, né, para empresas, para pessoas também, independente de que categoria, se é empresa ou pessoa física ou pessoa jurídica. E também nos atualizamos, né? Com a chegada das redes sociais, a gente passou a criar conteúdo também para as redes sociais e aplicativos Android, né? Para determinadas funções. Você trabalhou ou trabalha na assessoria de imprensa da Imasa? Você é capaz de lembrar do nome dos seus colegas? Eu ainda presto serviço para a Imasa. Nós cuidamos das redes sociais e dos sites da Imasa, eu e minha esposa. Mas houve uma época que eu era funcionário mesmo, de carteira assinada. Hoje não é mais como funcionário. Mas na época que eu frequentava, tendo aquele horário das 8 às 18, eu acho, não me lembro, era o governo do prefeito Vani, se não me engano. Era Vani. Eu me lembro de muitos bons colegas que eu tive ali. O prefeito Vani, o presidente Ricardo Campos. Isso, exatamente. Eu me lembro de vários colegas que se tornaram amigos depois, todos já saíram da Imasa, né? Eu me lembro muito bem de você, me lembro exatamente do dia que você chegou até. Lembra do dia que eu cheguei? Foi um dos bons colegas que eu tive ali que bom, e que se tornaram, legal. E continuaram sendo amigos. E também Gonzales, né? Gonzales Pereira. Velho Gonzales. Gonzales Pereira é uma das pessoas que tem maior importância na história de Itabuna, da imprensa de Itabuna e não só na imprensa, né? E é um grande homem, assim, me deu muitos conselhos bons. Eu me lembro de tardes maravilhosas que a gente passava juntos ali, batendo papo, entre um trabalho e outro, tete a tete, né? Um com o outro. Eu sinto muita saudade dessa época de estar com vocês. Eu me lembro de Gilvan Lima também, que foi um bom colega na época. Também tivemos uma grande amiga, que já era amiga antes, chamada Rose Barreto. Rose Barreto, até hoje, Rose Barreto, uma grande pessoa, que eu considero muita gente boa. Gosto muito da Rose Barreto. E tem a secretária do presidente, que até hoje é a secretária do presidente atual, Eli Maia. Dona Eli Maia, pastora, pessoa, né? Maravilhosa. Gente muito boa também. Então eu conheci pessoas muito boas ali na Imasa, gente muito de primeira mesmo, assim, seres humanos de primeira. Você gosta muito de ler. Qual é o seu livro preferencial? Eu gosto de ler um pouco de tudo, né? Eu não leio muito poesia porque, enfim, não é o meu estilo favorito, mas tenho alguns bons lá. Eu gosto de ler desde criança, comecei lendo gibi, depois passei para livros e continuo lendo gibi também. Hoje eu leio livros no tablet porque é mais prático, enfim, tem várias vantagens, mas eu continuo comprando livros de papel. Gosto muito de ler biografias. O último livro que eu comprei mesmo foi a biografia de Roberto Carlos. Roberto Carlos, outra vez, dessa grossura assim, ó, o livro. E é a primeira parte só da história dele. E meu livro favorito mesmo chama-se Servidão Humana. É um livro de 1915, de um escritor inglês chamado William Somerset Maugham. Mas se eu fosse citar meus livros favoritos, aí eu teria que citar uns 20 pelo menos e não teria tempo agora. Eu fico muito empolgado quando eu falo de livros, gosto muito. É meu vício. Aliás, eu não consigo dormir se eu não ler umas 50 páginas todo dia, assim, antes de dormir. E fica a sensação de que está faltando alguma coisa. O prazer que as pessoas têm de ver futebol, novela, eu tenho de ler livros. Não é questão de ser intelectual, nada disso não. Não é busca de conhecimento não. Eu me sinto satisfeito mesmo, uma diversão de primeira para mim. O José Carlos é casado? Sou casado sim com uma chinesinha chamada Janaína Huang, há um pouco mais de 30 anos. Temos 2 filhos, um já vai... Inclusive Janaína, minha grande amiga, a qual quero mandar um beijo. Ó. Janaína, beijo para você. Temos 2 filhos, um que é policial e uma mocinha de 15 anos que é estudante. Chama-se Janaína também. Você já tem neto?
Tenho uma netinha de 5 anos, chamada Beatriz Cobita, que todos chamam de Bia, mas eu chamo de Cobita. Você é um homem envolvido na política? Não, eu acho que política é inevitável. As pessoas têm que conviver com os políticos porque eles é que tomam as decisões importantes na nossa sociedade. Mas eu não tenho nenhum ídolo assim, nenhuma grande admiração por políticos assim, por nenhum político vivo pelo menos. Eu gostava muito de alguns que já morreram, tipo Enéas, Brizola, Ulisses Guimarães, mas não tenho um grande envolvimento com política não. Você toca algum instrumento musical, Zé Carlos? Não muito bem, mas eu toco violão, uma guitarrinha, um baixo. Lá em casa tem um teclado que eu fico brincando um pouco, mas não sou um grande instrumentista não, é só como passatempo mesmo. Já toquei em 2 bandas de rock nos anos 90, mas eu considero isso coisa do passado. Música para mim é muito presente diariamente, eu ouço 2, 3 álbuns completos. Álbuns você sabe o que é, né? Você chega a ouvir música brega? Ah, sim, eu gosto de música brega antiga, né? Eu gosto da música brega antiga, não essa porcaria que se faz hoje. Mas eu gosto de músicas de Agnaldo Timóteo, de Odair José. Pode-se dizer que Roberto Carlos tem bastante música brega que eu gosto. Algumas de Valdir Soriano, Nelson Ned, algumas bregas internacionais, como Pepino de Capri também. O Elvis também tem algumas músicas brega, Elvis Presley. O brega eu não falo como no sentido degenerativo, como as pessoas falam, né? Costumam falar, mas é um estilo realmente musical, bom, geralmente romântico, mas que antigamente era feito, muito bem feito, com músicos bons arranjos, orquestra, maestro regendo essas orquestras, bons cantores, muito diferente dessa porcaria que é o brega de hoje, que só fala de cachaça e bundinha pra lá, bundinha pra cá e etc. Mas a música brega, inclusive é um estilo que você canta muito nos seus vídeos, né? Gosto de cantar. Você tá me acompanhando eu cantando? Sem dúvida, claro. Que legal, Muitas obrigado. dessas 2 músicas Obrigado. que você canta aí, eu já vi outro dia você cantou uma de Amado Batista, que a gente havia conversado sobre ela antes. Ah, verdade. Eu cantei porque você falou sobre aquela música. Pois é, essas... Dos anos 60. É isso? Eu acho que é dos anos 70 essa. Não, foi lá pelos anos 60. Não faça jamais o que eu fiz. Exatamente, gosto muito dessa música. Tem... Cantei em sua homenagem, que está no meu canal, GT Itabuna, que qualquer um de vocês pode entrar e procurar, né? Gerson Teixeira cantando Amado Batista. Tem várias canções do Amado Batista lá, eu cantando. Você já cantou de Odair José também? Cantei de Odair José. Eu canto de quase todos os cantores brasileiros. Pois é, essas músicas aí, essas músicas chamadas brega, né? Músicas românticas e que se convencionou a chamar de brega, eu curto essas músicas da Deixa eu fazer aqui uma propaganda do próprio Gerson Teixeira na sua entrevista. Eu estou cantando no meu canal mais de 400 músicas. Já chegou a isso tudo? Já cheguei a isso tudo. Tinha que lançar disco, né? Me fala uma coisa, qual é o seu esporte preferido, Zé Carlos? Eu não sou um cara muito chegado ao esporte, eu não gosto de futebol, ao contrário da maioria das pessoas que eu conheço, eu não gosto de futebol. Eu até tenho um time de futebol, o Vasco da Gama. Mas é sofredor? Eu não sofro, não. Eu não sofro por 2 motivos. Primeiro que eu sou um vascaíno, que eu não tenho nada contra o Flamengo, porque na minha infância, você perguntou da minha infância, eu era vizinho da sede do Flamengo, lá em Ubatã. E lá nessa sede do Flamengo, que era um clube, eu passei por momentos incríveis da minha infância e eu criei um certo carinho pelo Clube Flamengo também e tal. Então eu sou um vascaíno que não tenho nada contra o Flamengo, agora eu não acompanho, não sei nem qual foi o último título, nem o último jogo do Vasco. Enfim, eu não acompanho. Então quer dizer que você é um VF? O que é VF? Vasco e Flamengo? Não, sou só Vasco. E às vezes, acontece muito raramente de eu assistir um jogo da Seleção Brasileira. Acho que o último jogo da Seleção Brasileira que eu assisti foi na Copa do Mundo, que ele tomou pau de um time aí qualquer, que eu nem me lembro qual foi. Acho que foi Holanda, se não me engano. Nem me lembro que time foi. Mas eu não sou um cara muito de esporte, não. Eu gosto até de esporte, assim. O único esporte que eu pratico é corrida. É o único esporte que eu faço, pratico sem estar disputando nada com ninguém. Então, mas não sou um cara esportista, não. Zé Carlos, você já falou, mas eu queria que só você me confirmasse. Qual é a sua idade? Eu vou completar 50 anos, sou de novembro de 72, vou completar meio século de vida agora, em novembro. Zé Carlos,
eu, Gerson Teixeira, entrevistei para o nosso canal GT Itabuna, José Carlos de Almeida. Eu quero te agradecer e deixar o canal à sua disposição. Algo mais a acrescentar? Não, eu quero agradecer, eu que agradeço pelo espaço, pela oportunidade e dizer que é uma grande honra e uma alegria estar aqui, que é como se estivesse fazendo uma volta àqueles tempos que a gente trabalhava junto, se via praticamente todo dia. Eu me lembro que a gente tinha um ritmo de trabalho bastante bacana, assim, você trazia fotos, o outro trazia as informações e eu e Gonzalez preparávamos o texto, e Gilvan Lima também, e publicávamos dois, três textos por dia, era um ritmo muito bacana. E entre um trabalho e outro a gente batia altos papos, então essa entrevista hoje está servindo também para relevar esses bons tempos. Relembrar os bons tempos. Eu sou um cara muito nostálgico, né? Eu vivo muito assim, lembrando do passado, com saudade. E essa entrevista hoje serviu para isso também, para matar a saudade daquela época. Zé Carlos, muito obrigado, de coração. Muito Valeu, obrigado. eu que agradeço.